Muito bem. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus continue conosco, esteja conosco. Pode. Muito boa noite a todos. Você ligou? Agora sim. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco agora e sempre. O nosso assunto de hoje é edificar. E a Neuza já escolheu a propósito uma lição que já nos dá alguns tons do que seja edificar. Nós vamos entender que edificar é, na verdade, nós vamos falar aqui, não de uma edificação de pedra, mas de uma edificação de alma, uma edificação íntima, uma íntima construção. Então, todas as vezes que nós falarmos agora em edificação, pensemos naquilo que é o essencial. Nem tanto na construção de pedra, nem tanto nas aquisições materiais que ocupam grande parte do nosso dia, do nosso tempo e das nossas preocupações, dos nossos investimentos, grande parte da nossa vida. Importante que nós vejamos também a edificação espiritual como algo a ser atingido, não como uma coisa qualquer, mas como a coisa mais importante que nós viemos fazer aqui na Terra. Porque de fato assim é. Por isso que nós viemos buscar o nosso aperfeiçoamento, o nosso burilamento, o nosso comprometimento conosco mesmo, com a nossa íntima edificação. Então, edificar é exatamente isso. Fazer o melhor para si mesmo, buscar o autoconhecimento, o autoburilamento, o autoaperfeiçoamento. Tudo alto. Né? E pode ser com ele também, no caso de construir alto. Estarmos altamente empenhados na luta interior. E eu achei interessante que a lição do Emmanuel, que chama Edificações, do Caminho, Verdade e Vida, que Deus acabou de ler, fala na importância de olharmos para dentro ao invés de olharmos para fora. Como assim? É que muitas vezes nós nos ocupamos, por tradição mesmo, por maus hábitos, por atavismos, por uma tradição, um ato milenar de repetição que nós temos de olhar para os outros, darmos conta da vida alheia, julgarmos os outros e muitas vezes não nos analisarmos, não nos conhecermos e sermos de nós próprios grandes desconhecidos. E nisso mora um prejuízo enorme, enorme. Imaginemos que nós vamos fazer uma construção de pedra, uma casa, né? Vamos construir a nossa casa. Por mais que nós não saibamos, nós não sejamos construtores, nós temos noção que começa de baixo, começa da base, do alicerce, começa primeiro de uma planta, de um planejamento, né? E depois faz lá um canteiro de obras e vai progredindo. Inclusive no primeiro momento, as primeiras coisas, nós já construímos acho que umas 2 casas, né? Assim, para nós. Então, a gente pensa assim, quando começa a construir, nós pensamos, gente, que beleza, é tão fácil. Em poucas semanas as paredes estão altas, daí a pouco já funde a laje e vai embora. Não, agora, pouco tempo, vai muito rápido. A primeira parte, esse início, parece que é só para nos enganar, porque depois o negócio empaca. Por quê? Porque vem a parte do burilamento, vem a parte do acabamento, vem a parte as partes mais caras, mais sofisticadas, e aquilo que vai depender também do nosso gosto,
das nossas escolhas, uma série de coisas, detalhes. E aí nós nos perdemos, a gente pensa, nunca mais vai acabar. Aí nós brigamos com todo mundo, a gente fica bravo com o pedreiro, mas muitas vezes não planejamos direito, até por falta de prática e de experiência, e não entendemos que tudo na vida tem esse ritmo. Tudo na vida tem um ritmo. No início, como as coisas são mais grosseiras, o serviço é mais fácil, vai mais rápido. Depois, no finalmente, nos acabamentos, fica mais difícil, é natural que se leve mais tempo. Assim também na nossa vida íntima, na nossa vida pessoal. Nós fazemos um plano, olha, eu vou melhorar, eu vou começar não implicando com as pessoas, eu vou começar não julgando tanto, eu vou fazer determinadas melhorias em mim, né? Em mim. Porque esse é o plano, não é? Melhorar-se. E aí, quando nós chegamos em alguma pequena dificuldade, nós paramos. Nós achamos que não conseguimos e paramos, e muitas vezes nós desistimos de planos que eram projetos de vidas, não de uma vida, mas de várias vidas. Porque nós não conseguimos o nosso progresso numa única encarnação. Sabemos que vivemos muitas vidas, nascemos e renasceremos ainda muitas vezes, e não sabemos a quantas anda muitas vezes o nosso progresso, mas é preciso nós olharmos para dentro, é preciso nós nos preocuparmos e nos ocuparmos disso, porque diz a lei natural, que é a lei de Deus, que tudo na vida progride. Interessante, eu estava vendo, parece que essa semana, né, que houve aquele aparelho que a NASA, deve ter sido a NASA, que mandou para o espaço para evitar que um asteroide, obrigado, isso mesmo, um asteroide colidisse no futuro, inclusive com a Terra, causando um grande impacto, um grande estrago. Aí eu fiquei pensando assim, engraçado, né? A tecnologia avançou tanto e nós avançamos pouco. Porque muitas vezes nós colidimos com os outros, nós esbarramos nas pessoas, derrubamos as pessoas, humilhamos os nossos semelhantes e muitas vezes a nós próprios, rebaixando-nos moralmente em querelas inúteis. Por quê? Porque nos falta autoconhecimento, nos falta simplicidade e nos falta vontade de ver. Ver o quê? Ver a nós próprios. Porque os outros nós estamos cansados já de olhar, de enxergar, de ver, de analisar, de julgar. É um senso comum, né? A gente olha os outros, analisa e critica os outros, mas a nós próprios nem tanto. Nós mal começamos. E quando nós encontramos em nós alguma coisa que não nos agrada, ou até que não agrada a maioria das pessoas, nós fazemos aquela coisa como se estivéssemos jogando debaixo de um tapete. Nós nos escondemos, ou escondemos aquela falha nossa e não trabalhamos, não fazemos nada a respeito. Sendo que é possível, é desejável, é perfeitamente possível de nós nos corrigirmos. Para isso, repito, nós viemos aqui. Então, acreditamos e sabemos, temos tido muita notícia disso, que os amigos espirituais, os vanguardeiros da espiritualidade, os guieiros nossos, aqueles que nos endossaram a presente encarnação, estão extremamente preocupados conosco, porque o nosso avanço intelectual é o nosso avanço moral é completamente diferente, completamente inferior. Então, o fato de nós termos atingido algumas conquistas tecnológicas e mesmo científicas, isso é bom, é positivo. Nos dá conforto, nos incentiva a continuarmos, nos ajuda a sermos melhores também por dentro, né? Nos dá algumas facilidades. Só que nós nos esquecemos que à medida que nós subimos um pouquinho, degrauzinho, cada degrauzinho que nós subimos na escala evolutiva, né, à medida que nós vamos nos tornando melhores, mais crescidos espiritualmente,
As dificuldades também são proporcionais, são maiores. Então, aquela pessoa que está mais no início, ela vai ter um tipo de prova, um tipo de dificuldade, um tipo de situação, um tipo de vida adequada à sua, né, ao seu nível. À medida que estamos crescendo um pouquinho, as dificuldades aumentam. E aí a gente pensa que é perseguição. Muitas vezes sim, espíritos que não desejam o nosso progresso poderão sim, sejam encarnados, sejam desencarnados, poderão sim não querer que evoluamos. Mas é preciso nós entendermos que nem tão evoluídos somos. E que isso é natural que nós enfrentemos com vigor, com amor, com espírito de moderação, com perseverança no bem. Por isso que não existe progresso sem vontade, não existe progresso sem perseverança, porque é necessário que tenhamos perseverança. Não existe progresso sem fé inabalável em Deus, que nos quer a todos melhores. E aos espíritos superiores, que sempre devemos recorrer, eles nos ajudam sempre. É impressionante, por exemplo, nós pensarmos no quão a prece, a oração feita com sinceridade tem um efeito imediato nas nossas reações, até mesmo neurológicas, químicas, cerebrais, físicas, a disposição, depois de nós fazermos uma prece pedindo isso. Então é necessário que peçamos sem cessar a ajuda dos bons espíritos para que nós possamos realizar em nós as mudanças necessárias, aquelas que nós já entendemos que precisamos fazer. E isso é urgente, porque o tempo não para, né? A vida vai passando assim de roldão e nós muitas vezes olhamos para trás e ainda temos velhos hábitos ruins, negativos, que nós já sabemos que temos, e continuamos com eles, com esse lixo mental, como se fosse uma preciosidade, não é? Então é necessário nós olharmos, por exemplo, o nosso lado inconsciente. O que é isso? É o nosso porão mental, é onde nós jogamos um monte de coisa, um monte de hábitos, que tem coisa boa e tem coisa negativa também. Mas principalmente nós não queremos ver os ruins. E é preciso que vejamos, para que nós encaremos de frente essas falhas que nós temos, como se abríssemos um sótão, uma casinha de fundo, que guardamos entulho, né? E muitas vezes a nossa mente fica cheia de entulho, cheia de coisa que precisa de ser processada, ser analisada, ser encarada com coragem. Então não existe também vitória sobre o mal sem coragem. Porque tem hora que dá medo, né? Não quero ver não, eu tenho medo da minha consciência. Mas sejamos corajosos, peçamos a ajuda dos bons espíritos, que eles nos mostrarão em nós aquilo que nós precisamos mudar. É muito bonito esse processo, é muito sério, mas muitas vezes ele é dolorido. Mas é necessário que nós o façamos. Na primeira carta de Pedro, 2,5, ele escreveu assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Ele estava falando para a turminha dele, para as pessoas que estavam ali, né, para aqueles que seguiam Jesus e tudo, reforçando o que Jesus já tinha passado para ele, né, dizia nessa carta que todas as pessoas, como pedras vivas que são edificados como casas espirituais. Ou seja, é importante o corpo físico? Sim. É o nosso vaso sagrado de santificação do homem. Nós precisamos dele para nos manifestarmos, para irmos e virmos, para agirmos aqui na Terra, como espíritos encarnados aqui, né? Mas, principalmente, devemos cuidar da edificação interna. Por isso que nós escolhemos esse tema, para nós pensarmos nisso, sairmos daqui e continuarmos pensando, não vocês, mas eu principalmente. Quando eu escolho um tema, eu estou pensando em mim, eu estou pensando em vocês. Eu falo sempre, às vezes em tom de brincadeira, mas eu acredito nisso mesmo, que as pessoas que às vezes têm a simplicidade de sentar e ouvir a gente falar pelos cotovelos, né? Essas pessoas costumam ser muito mais sábias do que eu, por exemplo, de quem está falando, muitas vezes. E em vários níveis, eu tenho certeza que vocês são muito melhores, né?
inclusive muito mais corajosos, muito mais cheios de qualidades. Portanto, isso é muito possível de ser feito. Se é possível para mim, é possível para qualquer pessoa, né? Porque eu não sou melhor nem um pouquinho. O Emmanuel diz assim, que o espírito é inquilino da casa física e lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente. O que é isso? Quem fez o nosso corpo físico, nosso corpinho aqui, né? Veículo de manifestação que nós temos, a nossa tela física, somos nós mesmos, de alguma forma, direta ou indireta. Quanto mais tivermos conhecimento e posse de nós mesmos, nós podemos dizer que nós presidimos a nossa reencarnação atual. E se somos mais acanhados espiritualmente, se temos menos cabedal espiritual, menos evolução, vamos dizer assim, se estamos mais iniciantes, então fomos protegidos, amparados por outros obreiros do Senhor, por inúmeros que são de todo jeito, né? Que nos endossam a existência e nos ajuda a constituir e construir e edificar o próprio corpo físico. O próprio corpo físico. Então, nós somos herdeiros, podemos dizer, de nós mesmos, de forma mais ampla ou de forma mais restrita, dependendo de cada caso, de cada tipo de reencarnação e de cada tipo de espírito que habita, né? Que somos, na verdade, né? Então, nós somos apenas usufrutuários desse corpo físico. E muitas vezes nós próprios ajudamos no início da nossa vida a escolhermos essa casa física que nós habitamos aqui hoje, né? Dependendo do grau de cada um. E diz o André Luiz que o reflexo mental, Emmanuel confirma, né? Emmanuel no livro Roteiro, no livro Pensamento e Vida, e o André Luiz do Evolução em Dois Mundos, ambos dizem que o reflexo mental mora no alicerce da vida. O que é isso? A mente da pessoa, minha, sua, de todo mundo, no alicerce da nossa vida, na base da nossa vida, está o nosso reflexo mental. É o nosso espírito, a nossa mente que habita aquilo ali. E não simplesmente um corpo que eu tenho que conservar de qualquer forma, que é a coisa mais importante do mundo. É a coisa mais importante do mundo, porque é o meu veículo e é o meu vaso de santificação. O vaso que eu escolhi, ajudei a construir de alguma forma e que me serve como veículo nessa vida, né? Numa única existência. Né? É dizer, vemos a crisálida da consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente, né, evolução, toda a atividade nervosa em vida psíquica. Então, assim, aquilo que os materialistas chamam de atividade nervosa, o André Luiz fala para nós, Emmanuel reforça todos os espíritos e de alguma forma fala a mesma coisa, né? Eles falam no mesmo tom, que o importante de fato é que essa atividade nervosa considerada pelos materialistas, ela na verdade se transforma em nós, na nossa vida psíquica, que é aquilo que nos comanda, é aquilo que nos faz agir, aquilo que nos dá o tom ou tônus que nós vamos viver nessa vida, né? As sensações nervosas vão se transformando em impulsos psicológicos. Então, nós não podemos falar que temos sensações nervosas. Nós já temos, porque não somos animais grosseiros, somos já com alguma caminhada, né? Jornada evolutiva já considerável. Temos, então, no caso, impulsos psicológicos. E isso, sendo que não são só sensações nervosas, a sensação nervosa a gente não tem controle. É uma coisa bem física, bem fisiológica, né? Mas os impulsos psicológicos, esses nós temos algum controle. Começam nas emoções, as primeiras emoções que nós tivemos foram
com espíritos já, né, digamos, espíritos propriamente ditos, inteligentes, né, seres humanos, medo e raiva. Desde aquele tempo a gente morava em cavernas, que a gente não sabia construir, edificar nada, nem casa mesmo, material de pedra, né? Nós morávamos em cavernas e éramos nômades, nós sabemos isso quando nos primórdios aqui do planeta Terra. Então, nós todos passamos por essas fases mais primitivistas. A gente não nasceu assim, bacaninha, bonitinho, não, mais feião mesmo. E aí, esses impulsos psicológicos que a gente mais tinha era medo, quando eu queria fugir de um bicho, de um ataque, de uma intempérie, quando eu queria esconder, medo. E raiva, quando eu queria agredir, né? Quando nós queríamos agredir. Então, raiva. Então, esses impulsos, que hoje nós chamamos de impulsos, que são emoções primitivas, raiva e medo, já era para não existir entre nós. Percebem que é uma coisa tão antiga? O medo, assim, esse medo de correr, esconder, né, de não querer enfrentar as coisas, já era para nós termos crescido nessas questões e não crescemos. Ou crescemos pouco. Alguns ainda têm muito medo e não quer dizer que a pessoa seja culpada. É uma caminhada, é uma jornada. E é um sofrimento, né? Mas é necessário que quando a gente percebe isso, lutar contra isso. Como? Analisando, raciocinando sobre as questões. Por que eu tenho medo? Por que me dá taquicardia quando eu pego o microfone para falar? Nossa Senhora, meu Deus do céu, né? Então, se eu sou obrigada a fazer isso, não é o meu caso, eu falo de cara de pau que sou, né? Não me importa, não me incomoda de jeito nenhum. Mas tem muita gente que, não estou citando isso por acaso, poderia ser qualquer coisa, ou de um animal, né? Ou de uma situação, ou da sogra, ou tem medo, né? Então, por quê? Vamos analisar, vamos nos analisar, vamos entender por que acontece aquilo. E aos poucos, esforçando-nos, observando-nos, colocando os pingos nos is e procurando ser mais simples, ser mais honesto, mais verdadeiro, não querendo esconder muita coisa. Porque muitas vezes o nosso medo é insegurança, é medo do ridículo, não é medo da pessoa, é medo às vezes de passar no ridículo. Mas se nós fôssemos mais simples, nós íamos entender que todo mundo é muito igual em alguns quesitos e que estamos todos correndo os mesmos riscos, não é? Então isso já vai nos dando assim uma segurança maior, né? Outra questão, a raiva. A raiva, gente, ela é perigosa, porque a raiva ela preside um ataque, uma agressão e ela nos atormenta. E nós, quando temos raiva, muita raiva dentro de nós adoecemos. Adoecemos do fígado, adoecemos do coração, adoecemos de um modo geral, nós nos tornamos pessoas doentes, né? Como assim aquela que tem medo, mesma coisa. Então, qualquer emoção levada mesmo a euforia, né? Aquele exagero de alegria, euforia, ela pode fazer a pessoa infartar, ela pode causar um problema. Então, em tudo, o que a gente percebe? Que nós devemos nos conhecer melhor, nos aprofundar nas questões, ao invés de perdermos tempo julgando os outros, nós gastamos um tempinho melhor nos estudando, nos analisando, nos conhecendo, descobrindo em nós os fatores que nos entristecem. Porque não é o outro que me agride, eu que me permito agredir. Não é verdade? Então, por exemplo, se as pessoas, se alguém me agride, e eu falo, não, eu fiz o meu melhor, eu não vou ficar tranquila. E tiver essa pureza de consciência, eu realmente que não vai me atingir. Mesmo que a pessoa me agrida até fisicamente. Não machucando demais, né? Assim, senão não tem jeito. Mas assim, isso já quase não acontece mais, graças a Deus, nós evoluímos muito. O nosso nível de educação já nos dá essa compreensão, né? Então é muito importante que através das nossas edificações pessoais,
fato de nós edificarmos-nos intimamente, nós percebermos essas questões e colocarmos em prática. Outra questão é a opinião do outro. É importante nós considerarmos o que os outros pensam de nós, sim. Mas, sobretudo, eu tenho que me julgar bem. Eu tenho que me conhecer, não é para passar, eu mesma passar a mão na minha cabeça, mas para eu ter uma compreensão, uma coisa mais abrangente e aplicar em meu benefício, em benefício de quem me rodeia. Porque eu vou deixar de atormentar muitas pessoas se eu me sentir segura. A pessoa mais segura, ela se torna mais autêntica, mais coerente, leva uma vida mais tranquila, não fica com medo, nem tantas crises, por exemplo, de agressividade, tanta raiva, etc, etc. Emoções mais primitivistas. Não tem, muito difícil. Tem mais autocontrole, né? E isso, a saúde da pessoa ganha um vício novo. A saúde física mesmo. Porque já é mais do que provado, comprovado pela ciência atual, que todos os males físicos são provenientes dos males mentais, dos males psicológicos, das dores íntimas de cada um. Então, a pessoa que sofre muito mentalmente, mesmo que ela não tenha uma doença física, ela terá. Mesmo que ela não tenha ainda, mas ela terá. E mais, somente o sofrimento mental já é uma grande dor, é a maior dor. Diz Emmanuel que a dor física é muito simples, é muito fácil. Toma-se um remédio, um comprimido, né, e alivia, quase que imediatamente, a maioria das dores, né, comuns. Agora, a dor moral, a dor mental, o sofrimento mental, é extremamente triste, porque não tem um fim previsível, porque depende principalmente de nós, depende de cada um. Se eu começo a ficar triste e acho que aquilo é bacana, se eu me entrego à tristeza, eu vou sofrer. Se eu começo a ter algum desequilíbrio, se eu me conheço, eu já percebo. De início, não, eu não vou ficar assim não, eu vou entrar ali, vou fazer uma oração, vou tomar um banho, eu vou tomar um ar, vou dar uma volta, vou conversar com alguém, vou pedir ajuda, alguma coisa eu faço. Mas eu não me entrego, porque esse alicerce, essa base, como nós falamos de edificações, edificar, né? Essa base está ali, nas minhas emoções mais primitivas. Eu não posso deixar que isso tome conta de mim. E assim que um processo de alienação, de perturbação e às vezes até de obsessão começa. Os primeiros sintomas são assim, fortuitos, acontece aqui e ali, é uma tristeza repentina, é uma raiva súbita, é uma antipatia grande demais, e eu vou deixar, não, a culpa é do outro. É um erro, gente, é um erro crasso nós culparmos os outros de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque quando eu culpo o outro, eu não me analiso, eu não me conheço. E muitas vezes aqui parte de mim. Aí eu tenho antipatia com a pessoa, nossa, não posso entender, que a pessoa ela é mal acompanhada. Eu vejo que a pessoa me dá uma coisa ruim, não sei o quê, não é? A gente ouve muito falar isso. Culpa minha. O outro pode ter lá os problemas dele, são dele. Ok. Se for uma pessoa má, se for uma pessoa, sabe? Não me compete julgar. Não me compete julgar, né? Agora, se eu cuido da antipatia que eu sinto daquela pessoa, ou da raiva, ou do nojo, ou do que quer que seja, se eu vejo nisso e vejo isso como uma alienação ou um problema da minha parte, sobre minha responsabilidade, se eu me responsabilizo pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos, com certeza isso vai dar um excelente resultado. Não existe processo de cura interior se eu não me conheço. Não existe processo de cura interior sem mudança. Quando lá o Darwin fez aquela coisa das espécies lá, né, estudou aquela coisa toda maravilhosa que a gente conhece na ciência, as pessoas começaram a falar em evolução. Só que o Darwin não falou evolução como nós falamos. Evolução, no caso, ele falava mudança, era por causa da mudança. Aquela mudança que havia, que naturalmente era com o passar do tempo, havia aquela mudança de espécie, de plumagem dos pássaros, e
coisas do tipo, que ele estudou isso a fundo, né? E nós trouxemos essa questão de evolução e queremos fazer evolução, dizer que somos evoluídos, sem mudarmos. Eu quero ser uma pessoa evoluída, mas eu não gosto de quase ninguém. As pessoas têm que ser do meu nível, intelectual, moral, sei o quê, social. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque se eu sou uma criatura inflexível, cheia de egoísmo, cheia de orgulho, a minha base vai ruir. Como é que eu posso construir uma vida, edificar alguma coisa, a partir do meu orgulho, a partir do meu egoísmo? Não tem jeito. Não é verdade? Não é? Vocês concordam com isso, gente? Parece que é uma base frágil. Vai ser aquele povo que constrói aqueles negócios que cai, né? Se fosse uma construção de pedra, seria só areia, não foi cimento, né? Faltou base. Então, quando o nosso orgulho fala mais alto, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, eu não reconheço o outro, e não reconhecendo o outro, eu me prejudico. Porque eu estou cheia de vaidade. Eu estou sozinha. Achando que estou comandando todo mundo, eu estou sozinha. Eu estou sozinha. Por quê? Porque eu não construí uma boa base para a minha vida. E aquilo vai ruir. Aquilo vai quebrar. Num determinado momento da vida, não vai dar certo. Vai acontecer alguma coisa muito ruim. Por falta de base. Por falta de espírito construtivo de mim mesma. Por falta de eu me conhecer, reconhecer as minhas falhas e saná-las na medida do possível. Na medida do possível, né? Aquilo que é razoável. Então, sejamos razoáveis. Não precisamos ser bravos, né? Exigentes demais conosco. Mas a gente sabe até onde a gente consegue chegar. Então, muitas vezes eu não consigo tudo, mas eu faço silêncio, não vou agredir. Calada, não é? Não posso falar bem, não preciso falar mal, não é verdade? Fica em silêncio. Então, o silêncio é um bom conselheiro. E outra coisa importante que a gente deve se preocupar, já que nós queremos e precisamos até da aprovação dos outros, é pensar que tudo aquilo que eu sou, eu posso demonstrar pelas minhas ações. Não preciso nem falar, pelas minhas ações. As pessoas vão me conhecer pelas minhas ações. Então, quando nós queremos ser melhores, sejamos melhores, diminuindo um pouquinho o nosso nível de exigência em relação aos outros e sendo um pouquinho mais pontuais conosco mesmos. Nós conseguimos edificar nesta vida, num curto espaço de tempo, muita coisa. Muita coisa. Tem muita gente ganhando dinheiro aí, e é justo que ganhe, porque ajudam mesmo as pessoas, fazendo cursos até rápidos, ensinando as pessoas a ganhar dinheiro. A primeira coisa que eles ensinam é a pessoa ter mais segurança em si mesma e se conhecer. E se conhecer. Né? Então, o autoconhecimento, gente, é base de tudo na nossa vida. Não adianta. Nós queremos, assim, saltar essa parte. Não, eu vou mudar muito porque eu sou bom, eu sou espírita, eu faço sopa, eu dou comida para os pobres, eu levo visito doente, eu faço isso, eu faço passe, faço palestra, faço não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sou uma pessoa boa. Não. Eu tenho que olhar para trás, um ano atrás e ver, essa coisa que eu fazia umas coisas ruins um ano atrás, eu não faço mais, então melhorei. Agora, se eu olhar para trás e não vejo progresso em mim, se eu sou a mesma pessoa de 15, de 20, de 50, de 60 anos atrás, eu não mudei, eu não evoluí. Evolução nesse sentido, mudança para melhor. Né? A evolução verdadeira é isso, mudança para melhor. E nós viemos aqui no mundo para fazer isso. Eu acho vergonhoso que a gente volte do mesmo jeito. Eu falo que é com a mão na frente ou para trás. Né? A gente volte para a casa do pai, ou para, enfim, do jeito que nós entendermos, desencarne do mesmo jeito. Nós temos que melhorar, gente. Não é por mim, nem pelo outro. É cada um por si mesmo. Nesse sentido, não existe nenhum tipo de
de cola, nenhum tipo de ajuda. Nem Deus nos ajuda nesse sentido, a não ser que queiramos, que peçamos e que nos mobilizemos. Sabe? Então, muita coisa que a gente achava lindo, maravilhoso, e que eu era isso, era aquilo, a gente tem que entender que aquilo já não serve mais. Mas, naturalmente, as coisas vão acontecer, desde que nós tenhamos um programa de elevação. Então, a coisa mais urgente, eu acredito, que nós todos tenhamos que fazer, é termos um programa de melhoria íntima, um programa de íntima edificação. E aí nós vamos ver quanta coisa bonita nós podemos construir dentro de nós. Quantas explorações de pensamentos, de sentimentos, quando nós nos dispusermos a ver, com olhos de ver mesmo, e Deus sempre nos ajuda, a espiritualidade é sempre presente, é uma preocupação real dos espíritos, o quanto os espíritas mudam pouco. Nós repetimos as coisas do jeitinho, não tem nada contra o funcionamento de uma casa espírita, não é isso que eles dizem. É a questão do funcionamento interno. Funcionamento interno. Então, é necessário que nós nos mobilizemos internamente. Não precisa ninguém nem ficar sabendo, mas as pessoas vão notar. A pessoa está mais disposta, a pessoa está mais presente, a pessoa está mais alegre, está mais sociável, está mais aceitando melhor a vida, deixando menos, fazendo mais, ajudando mais e progredindo, e evoluindo. Isso é maravilhoso. Isso todos nós podemos fazer, devemos fazer, temos condição de fazer. É isso. Que Jesus nos abençoe, continue conosco, agora e sempre. Muito obrigada. Obrigada, Maria Helena. Obrigada mais uma vez, tá? Então vamos.